Pontualmente 14 horas, nesta segunda-feira, dia 5 de outubro de 2015. Começa aqui mais um Saúdes, um programa que, para quem está sintonizando pela primeira vez, visa o resgate das medicinas tradicionais, a acupuntura em especial, que é a minha especialidade, bem como trazer as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Estamos com retorno aqui, o Iago, depois precisa dar uma baixadinha. O Saúdes faz um ponto de intersecção com o que há de mais tradicional, sobretudo a medicina antiga, de 5.000 anos, que é a medicina tradicional chinesa, com um link da medicina quântica, da física quântica, dos produtos quânticos, dos frequenciais, de todos os produtos e tecnologias que trabalham com a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida, que na verdade entendemos que é uma coisa só. Afinal de contas, saúde não é ausência de doença. Eu particularmente tenho um pouco o pé atrás em relação às entidades de saúde, as certificadoras de saúde, essas coisas muito políticas, com interesses financeiros e econômicos de toda a ordem. Mas de qualquer maneira, a Organização Mundial da Saúde diz que saúde é muito mais do que ausência de doença, é um estado de bem-estar físico, psíquico, emocional. Eu diria até que espiritual também, não que o espiritual seja... A gente tem que equilibrar esses corpos mais inferiores para ter acesso, para você entrar em contato com o seu eu superior, enfim, como você queira dizer, a tua consciência espiritual um pouco maior. A gente trabalha com acupuntura quando os pacientes chegam e começam, na primeira sessão, quando a gente faz a anamnese, uma das primeiras perguntas que eles nos faz é: quantas sessões? Aí eu olho bem e falo: olha, se você tiver juízo, vai fazer acupuntura o resto da vida. Parece uma piada, mas na verdade não é. Porque na verdade, para tirar um sintoma, para tirar uma dor, essa acupuntura mais periférica, essa acupuntura mais ocidentalizada, essa acupuntura mais maoísta, que é praticada inclusive nos hospitais públicos aqui do país, é uma acupuntura mais sintomatológica, para retirada de sintoma. Mas a acupuntura não é isso. A acupuntura, além disso, que isso é bem periférico, é a coisa mais simples de ser feita, a acupuntura na verdade visa a transformação do ser. Porque quando você trabalha no corpo energético, lidando com o corpo físico e também com o corpo emocional e, portanto, também com o seu aspecto mental, você busca trabalhar as causas da patologia. E isso necessariamente leva a uma transformação da pessoa. Porque vivendo daquele jeito como ela estava, ela ficou doente, ela teve uma patologia, ela teve uma sintomatologia, que para nós, segundo a visão da medicina tradicional chinesa, é um bom sinal, porque na verdade está tendo uma correção de rumo. Aparece o sintoma, aparece aquela febre, porque algo não vai bem naquele organismo. Então precisa se tratar das causas. E ao tratar as causas, você vai ver que a pessoa agia de uma maneira errada numa série de coisas. E a acupuntura é um dos caminhos para que a pessoa perceba muito bem o que é isso. Eu vou exibir agora, daqui a um pouco, um filme bastante interessante, um depoimento de uma paciente que eu pedi autorização, obviamente, para filmar, porque a história dela é muito... sempre me tocou muito. Às vezes a gente tem aqui pacientes em São Paulo que nos ligam em cima da hora: olha, não dá, estou com uma reunião, estou com um problema, eu não consigo chegar, teu consultório é muito longe, eu não vou atravessar a cidade para ir no seu consultório. Pois bem, essa paciente ela tem um problema de deficiência visual, o marido dela teve, além da deficiência visual, sofreu um AVC, portanto ele ainda tem metade, ele é hemiplegicamente paralisado. Ele vem se arrastando e eles são guiados pelo filho, que também tem glaucoma, um menino de 14 anos. E a história deles assim me toca, porque eu vejo o profundo sacrifício que eles fazem, o investimento que eles fazem para se tratar. E nesse caso, obviamente, que não é para tratar a deficiência visual. Na mesa de som nós temos o Iago Matsumoto. Parece árabe, mas é descendente de japonês. E o Marcelo Mello, que é um italianinho meio bravo. Mas eu também sou, viu, Marcelo? Então eu peço ao Iago, por gentileza, para colocar nosso
primeiro filme, com esse depoimento dessa paciente, que eu penso, tenho certeza, de uma maneira muito simples ela fala, mas é um exemplo de vida, é um exemplo de perseverança, é um exemplo de busca de melhora. Deu pau aí, Iago? É um exemplo completo de ser humano, de paciência, de, sabe, de uma humanidade, de um investimento em si próprio por conta da melhora da saúde. É um exemplo. São 2 minutinhos só. Por favor, Iago. Eu queria que você começasse falando o seu nome. Renata, Você mora onde, Renata? em Guarapari, Espírito Santo. A que distância de São Paulo? 14 horas de viagem. 14 horas? Isso. Então você sai de lá, que costuma sair de lá que horas? 4 horas da tarde. E chega aqui? 7h30. Em São Paulo chega às 7h30. Isso. E aí faz a acupuntura aqui, você, seu filho, né? Isso. E aí volta pra lá. Isso, voltamos pra lá. Que hora que você embarca hoje? 4 horas da tarde. E chega lá? Chego lá amanhã, 7h30. Não é muito sacrifício, Renata? Sim, mas vale a pena. Vale a pena por quê? Porque é satisfatório os resultados, né, que a gente tem com a acupuntura, né, no dia a dia, na vida da gente. Eu descobri através do computador, né, pelo programa Salutes, né. Uhum. Você é deficiente visual, né? Sou. Há quanto tempo? Tem mais de 15 anos. O que aconteceu? Foi glaucoma? O que aconteceu? Foi glaucoma. Você vem se tratar aqui com a acupuntura para quê exatamente? Para problemas de ansiedade, dor de cabeça, estômago, problemas em geral, né? Tem conseguido bom resultado? Tenho. E em relação ao seu filho, como é que tá? O meu filho também está melhorando. Que idade ele tem? Tem 13 anos. Mas como eu disse, vale a pena a gente sacrificar, porque a gente evita vários outros problemas, né? Uhum. Sem dúvida, um exemplo para a gente pensar, né? Pense nisso, eu fechei esse filmete. Primeiro que eu fiquei muito em dúvida se eu publicava ou não. Será que é meio apelativo e tal? Mas é uma história tão... né, eu conto essa história para algumas pessoas, para alguns pacientes que me falam que, puxa, que difícil, né? Eu consegui ir na sua consulta. Eu moro em cidade um pouco longe, eu atendo ela, vou atender gente de Minas... Vem gente do interior de Minas, do norte de Minas, tem outras pessoas de outros estados que enfrentam uma viagem por um tratamento. Isso é um investimento em si, não é investimento em mim. As pessoas pensam que acham que é investimento em mim, não, é investimento em si mesmo. Atender esta pessoa que tem essa fé, essa crença, essa disponibilidade de se autotratar, a gente como um instrumento ajuda. Caso contrário, fica difícil. Tem gente que às vezes do bairro da Moca desmarcou porque esqueceu consulta 2, 3 vezes. Na terceira eu falei, você não vem mais, não ocupe minha agenda, não encha minha paciência, está ocupando meu tempo por uma coisa que você não quer melhorar. A hora que você quiser melhorar, se quiser se tratar, mexer com as suas raízes, se modificar, você me procura. Enquanto isso, não me incomode. Quero agradecer aqui Cládice Felizardo, que já está curtindo o nosso programa, Vânia Ramad, a Romana Souza. E olha, por incrível que pareça, o nosso chat hoje está no ar. A Nilta, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Olá, boa tarde, bom dia, alegria em poder assistir seu belo programa. Seja muito bem-vinda
Nilta, é um prazer sempre, que eu sei que você sempre acompanha o nosso programa. E tem pessoas também que não estão falando que estão por aqui, mas que estão assistindo, que é o caso da doutora Ana Cristina Sena, de Vitória Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela audiência e participação no nosso programa. Muito bem, hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Maurílio Oliveira Brandão. Ele é médico pela Universidade Federal de Minas Gerais, residente em Medicina Geral Comunitária, com especializações em homeopatia, acupuntura, colega acupunturista, medicina ortomolecular, nutri-endocrinologia funcional, entre outras especializações, né? Ele criou um interessante método, que é praticamente um treinamento bastante interessante, denominado Potentia, que do latim significa posso, ou eu sou capaz, ou eu posso. Em português, grosseiramente, seria potência. Na verdade, trata-se de um verdadeiro programa de uma autorreforma e que não é leve, não. Eu peguei algumas primeiras aulas, os primeiros treinamentos e vi que é muito interessante, tem muita informação interessante. Muito boa tarde, doutor Maurílio, é um grande prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao Salutes. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É realmente muito especial para mim estar aqui com você hoje. Sabe que a casa é nossa aqui, né, doutor Maurílio? Eu conheço o doutor Maurílio dos cursos que fizemos, que eu fiz, ele continua fazendo a pós-graduação em ortobiomolecular e nos encontramos lá por conta do curso. Aí eu o conheci e nós começamos a falar desse treinamento potente. Como é que o senhor chegou nessa metodologia, no desenvolvimento desse método, doutor Maurílio? Bom, eu costumo dizer que o Potentia nasceu por si só. Ele foi resultado de uma experiência que eu venho tendo há alguns bons anos de prática clínica, de atendimento aos pacientes, e que pela característica da abordagem homeopática e mesmo pela medicina chinesa, sabemos, ela demanda mais tempo, demanda escuta, e que com muita frequência também expandimos para outros aspectos além daquelas queixas mais diretamente colocadas. Você, como dizia logo antes, Baldan, sabe que quando nós aprofundamos para buscar causas de problemas de saúde, na grande maioria das vezes nos deparamos com questões outras que não estão bem no campo da saúde, que envolvem hábitos os mais diversos, sejam hábitos alimentares, hábitos de pensamentos, de sentimentos e atitudes, e que muitas vezes deixam as pessoas sem uma orientação devida. E como eu tenho tido oportunidade com algumas pessoas de acompanhá-las por uma trajetória mais longa, houve sempre oportunidade então de trafegarmos pela questão da vida e em determinados pontos, e que ao longo do tempo me deixou bastante claro que essas pessoas de fato evoluíam em termos de se transformarem, não só como resultado direto do tratamento, dos tratamentos envolvidos naquele caso específico, mas também na transformação em si pelas quais as pessoas passavam. E então o Potentia, eu posso dizer, chegou a um momento em que eu percebi que ele estava pronto, ou seja, que eu tinha um conjunto de informações consolidadas em termos de evoluções, com abordagens que tivemos a oportunidade de ter ao longo destas sessões, destes encontros. E eu primeiro tive a intenção de colocar como um tema abordado presencialmente, e logo em seguida percebi da dificuldade que haveria para que formassem-se grupos e houvesse disponibilidade adequada, tanto da minha parte quanto da parte de pessoas, e optei então por transformar o Potentia em um produto eletrônico. Ou seja, o Potentia então se transformou em um acesso muito mais fácil, e também por pessoas que podem eventualmente nunca ter contato pessoal comigo diretamente, mas que através desta outra via de acesso, como se dá no seu caso com o programa Salutes, que tem uma audiência por pessoas de várias partes do Brasil, e que nesse caso também com o Potentia abre-se como possibilidade, que essas pessoas possam usufruir. Não só no Brasil, doutor Maurílio. Hoje o Salutes, ele é
ele é visto praticamente no mundo inteiro. Outro dia Sim. um canal YouTube, ele tem mais de 900 mil visualizações e 8 mil, quase 8 mil inscritos. Uhum. É pouco. Outro dia eu estava numa agência discutindo por um projeto de comunicação, ele falou, pô, é pouco em nível de internet. Mas em nível de internet pode ser pouco, mas 8 mil pessoas que se preocupam com a saúde quântica, com a saúde tradicional, com a acupuntura e etc., é expressivo, bastante, né? é bastante. Muito. Eu agradeço a Daniela Garcia Castellano, que está perguntando aqui da pauta, e nós estamos recebendo algumas mensagens aqui. Pelo chat, a Nilta fala assim, querer vontade, querer muito é igual ao poder. Com certeza esta pessoa está fazendo sua parte, está sendo ajudada pela divindade. A nossa paciente, provavelmente a Nilton falou, e a gente fazendo o nosso papel no instrumento, né, doutor? Sim. O Rafael está fazendo uma pergunta muito de incontinência urinária, a gente daqui a pouco fala sobre isso. Hoje, quantas pessoas utilizam o sistema de treinamento? Você passa para os seus pacientes, as pessoas lhe procuram por conta de terem feito o treinamento, foram indicados por outras pessoas? Como é que funciona, doutor Maurício? Não, o reverso é mais comum, ou seja, pacientes que eu venho acompanhando são aqueles para quem eu indico também Potentia, mas eu lembro muito bem que o Potentia, ele transita pelo campo da saúde, mas absolutamente se restringe ao campo da saúde. Na verdade, trata-se de uma revisão da vida como um todo, de uma análise que a pessoa pode ter por temas que são objetivamente abordados e que promovem uma redefinição. Então, a questão mais importante é que possa haver, por parte da pessoa, uma transformação em sua vida, um aprimoramento pessoal, tanto que pode ser também entendido como um programa de desenvolvimento pessoal. Então, é um curso que se dá ao longo de 30 dias, com sessões, aulas que vão de 30 minutos, em média, apenas no primeiro dia, que é um pouco mais longo, e tem como objetivo isso, que a pessoa possa ter a oportunidade de rever-se e se redefinir, como eu falei, com uma metodologia clara, sistematizada, vamos dizer, organizada, e que permite uma síntese. Muito bem organizado. Eu vi algumas aulas, né, doutor Maurício, e realmente é muito bem organizado. Ele até é muito gentil, né? O Maurício é muito gentil, delicado. Porque nos meus seminários sobre AFT, Emotional Freedom Technique, né? AFT, a gente fez um seminário no mês passado lá na Quantum Bio aqui em São Paulo, e o faremos dia 28 de novembro, um outro. Tem uma coisa que a gente chama o senhor coloca no seu programa de treinamento como piloto automático. Eu entro com um slide tipo assim, eu robô, né? Aí eu falo assim, você é robô, né? Quer dizer, porque a gente sempre se baseia praticamente nas vivências passadas, com padrões apreendidos, desde pais, escola, faculdade, grupos e etc. Criamos um padrão que fica mais ou menos automático e que você praticamente não tem consciência, você vai reagindo. Na FT eu coloco esse slide, eu robô, né? Eu falo, vocês são robô, sabia que você é um robô? As pessoas até pulam. E você coloca como piloto automático, né, doutor Maurício? Sim, são várias denominações que podem trazer um impacto para as pessoas. Este é um que me parece bem interessante, pois tanto o piloto automático quanto a vida de TV, que também me parece bem interessante, que incorpora, mesmo sem que as pessoas percebam, por mensagens subliminares, como nós sabemos existirem muito, tanto no marketing, assim como em tantas outras inserções que vão para o grande público, e sem que as pessoas percebam, elas são conduzidas a um comportamento alheio ao seu próprio desejo, e interessantemente depois se vêem em um beco sem saída, em situações com as quais não tem nenhum envolvimento e que passam a sofrer por elas nos mais diversos âmbitos da sua vida, seja social, familiar, profissional, financeiro. E esta vivência, ou seja, essa análise proporcionada pelo Potentia, é justamente uma maneira pela qual então a pessoa possa se dar conta de que existe essa perspectiva de tomar a sua própria vida em suas mãos
e tê-la à sua maneira, do jeito que ela realmente quer, e com uma perspectiva de que isso possa ser realmente alcançado, com muito menos sacrifício do que se imagina. Mal as pessoas sabem que, em grande parte dessas vezes, sacrifício é como a vida delas está hoje. Sacrifício, sofrimento, dificuldades. E automatizado e robotizado, pior Exatamente. é isso, sem consciência ainda, né? Sem consciência. Aí depois vai ficando doente, né? Quer dizer, eu tive um professor de acupuntura, o doutor Rui César Cordeiro, amigo, pessoal, ele falava exatamente isso. A acupuntura ajuda em tudo, praticamente em tudo. Sim. Aí ele falava o seguinte, enquanto o indivíduo não se atira do 20º andar, porque depois que ele atira, você sair caindo com ele, ficar botando agulha, não vai resolver muito. Então, talvez não haja tempo. Não haja nem tempo, né? Não, porque você vai cair junto também, né? Mas o fato é que é isso que você está acabando de dizer, né, doutor Maurílio? Quer dizer, você atingindo, quanto mais tenras idades, mais capacidade de a gente modificar esse pano de fundo, esse background, que obviamente, se não tratar, vai desembocar numa doença que começa leve, mas vai agudizando, vai cronificando até a coisa ficar bem feia, né? Sim. É o que eu vejo ser muito interessante também é que, em se tocando no aspecto de saúde, muitas vezes nós temos questões específicas que são trazidas, mas que nem tanto correspondem a verdadeiros sofrimentos que as pessoas têm em outros âmbitos e que não são trazidas ali para dentro de um consultório. E o Potente, ele abre então a oportunidade de que nós possamos abordar temas que vão além destas questões trazidas, mas que também são muito importantes em suas vidas. E através desta abertura que se dá, uma vez que a pessoa se propõe então a fazer o curso, então ela própria abre a chancela, ela abre as portas para receber informação em conteúdos outros diversos que abordam a questão, por exemplo, do tempo, da memória, de quanto ela está se dando para si própria e para os outros, das intenções que tem, de valor próprio, de responsabilidade, do ego. Enfim, são vários temas estes que sempre, nós sabemos, atingem todos diretamente, só que na sua particularidade, em sua vivência própria. Mas como são temas comuns a todos nós, seres humanos, todos podem apreender este conteúdo e trazer para a sua vida em específico. Então, o grande modelo de transformação, eu vejo no Potentia, existe aí, em que a pessoa, no seu âmbito da sua personalidade, sem tanto ter de se expor em relação a determinadas questões, possa sim trazer aquele tema para a sua análise e que, nesta forma, como conceitualmente eu abordo cada um destes, claro, eu também trago as perspectivas de como na prática isso pode se dar em suas vidas, ou seja, de que maneira ela se conduz para que estas questões tão problemáticas possam ter saída, possam transformar a sua vida numa vida feliz, próspera, abundante, e que ela se perceba realmente, como eu disse, sujeito de si própria e tendo uma outra perspectiva transformadora. Então, por ter visto isto acontecer com diversos pacientes que eu venho acompanhando, é que eu me propus a trazer essa perspectiva do Potentia como algo de um âmbito muito maior, acessível, pois eu fiz questão de colocar tanto numa forma áudio, para que fosse tranquilo em termos das pessoas não dependerem de acesso online sempre para terem esses momentos em relação ao prosseguimento do curso, assim como também de ter essa condição acessível em termos mesmo de valor, considerando outros programas. Então, eu vejo que esta é sim uma perspectiva que nós temos de poder trazer uma contribuição de forma que as pessoas possam, como eu disse, mesmo sem ter acesso pessoal, passar a ter uma noção do que é que eu proponho e uma noção bem prática. Portanto, é uma maneira que a gente pode ter para ajudar a transformar o mundo em um lugar melhor. As pessoas interessadas em receber esse material, ter acesso a esse material, como é que deve proceder, doutor Maurílio? Entrar no seu site, algum telefone, algum e-mail? Como é que as pessoas... me interessei pelo Potentia. Como é que a pessoa faz para localizá-lo, enfim? O Potentia está situado em um site próprio, que se denomina epotentia.com.br. E-Potentia tudo junto. E-Potentia tudo junto, epotentia.com.br.
Ali existe uma apresentação mínima do tema, onde, através de alguns vídeos que nós estamos introduzindo, dá também a oportunidade que a pessoa vá se familiarizando, embora seja extremamente objetivo. Muito amigável, muito amigável. E é interessante, pois a questão se dá de uma forma tal que assim que a pessoa incorpora-se a esta oportunidade, ou seja, que ela realmente se compromete consigo mesma, pois, como você dizia agora há pouco, não é tanto um compromisso com você, é com a pessoa ela própria. Então, a partir do momento que há esse compromisso e que então dá início ao curso, o restante espontaneamente... Vai acontecendo, né? Acontece espontaneamente, em função de que são temas encadeados uns nos outros, previstos de serem assim como também previstos de ter um início, meio e fim. Então, compõe-se numa síntese em que, após esses 30 dias, as pessoas têm realmente um compêndio, uma estrutura, uma revisão de forma muito simples, objetiva, mas efetiva, para que a sua vida possa ser, de alguma maneira, aprimorada. Então, o que eu me sinto muito tranquilo é isso, que eu sei que, mesmo que algumas dessas questões são conhecidas já, há, sem dúvida, algo que a pessoa vá ter e que possa ter algum aprimoramento em sua vida. Boa tarde, Baldan. Meu nome é Igor Casalenho. Moro em Blumenau, Santa Catarina. Sou terapeuta holístico, moxaterapeuta e tenho você como mestre. Menos, Igor. Hoje é o dia dos elogios. Logo de manhã já recebia, por conta desse filme, né? Porque eu estava super assim, né? Será que eu devo, não devo explorar uma figura e tal? Mas ela me autorizou a filmar e me autorizou a publicar. Inclusive, ela acompanha os Salutes, né? A Renata lá do Espírito Santo. E as pessoas começaram a fazer uns elogios tão grandes. Aí eu até consultei 2, 3 pessoas, falei, coloco no ar, não coloco? Não, coloca e tal. Então hoje é o dia dos elogios, 5 de outubro, próximo a São Francisco de Assis, outro dia comemorou também o dia de São Miguel Arcanjo, quer dizer, então eu estou bem acompanhado. Sim, um dia especial. No mínimo, bem acompanhado. Mas ele fala o seguinte, vamos fazer um programa sobre moxabustão para difundir a técnica? Vamos fazer sim. Nilta Poá, você falou que 8 mil pessoas assistem o seu programa e é significativo. Não, o que eu quis dizer, Nilton, é que 8 mil pessoas são inscritas no meu canal do YouTube. Cada vez que eu subo um programa para o meu canal, essas 8 mil pessoas inscritas recebem uma comunicação que tem um novo vídeo no ar. É isso que eu quis dizer, tá? É muito mais que 8 mil. Mas de qualquer maneira ela fala, se assistem e se instruem com qualidade e estas certamente espalharão a natureza do que aprenderam. Muito obrigado, Nilton. Muito gentil o seu comentário. O Rafael pergunta, boa tarde, Baldan, mas uma coisa muito técnica, incontinência urinária recorrente. Eu vou falar um pouquinho o que eu acho, depois você fala também, tá? Bom, incontinência urinária tem, segundo eu vejo pela medicina tradicional chinesa no meu consultório, teria 2 coisas que poderiam estar ocasionando. Primeiro, hiperplasia prostática, né, que é o crescimento da próstata, ou uma dilatação da bexiga, que ela perde a sua capacidade de contração. Essas 2 coisas ocorrem. A acupuntura pode auxiliar, obviamente também tem outras coisas, outras medicações quânticas que podem ajudar, frequenciais ligados a esses órgãos e que poderia tratar. É o que eu tenho a dizer, queria a continência urinária. Obviamente tem tratamentos homeopáticos. Sem dúvida. Contudo, a incontinência urinária noturna. Ele não disse se é noturna. Em adultos, porque... É adulto. Em adulto, ok. Então, dependendo da condição de ser noturna, realmente pode chamar muita atenção em relação a esse aspecto da próstata, como você disse, mas se não, nós sabemos tem outras que de natureza funcional também interferem com frequência, como a própria ansiedade, né, ou mesmo problemas circulatórios. Então, estas são questões a serem realmente individualizadas. É só individualizar, não dá para a gente falar genericamente, né, doutor? Naturalmente está ligado ao rim, né, e a energia de rim, como sabemos, é a energia da vida, mas que pode estar comprometida em relação a o que é a energia yin do rim e com isso gerar manifestação em termos de continência urinária. Portanto, há várias possibilidades aí, mas que, ao meu ver, necessitam ser individualizadas. Claro, com certeza, sempre, né, doutor? A gente dá só uma opinião genérica aqui do que a gente fala, né? Ou que a gente entende. Vamos voltar aqui.
Isso. Agora chegou a outra metade da mensagem da Nilton, lá de Porto Alegre, me permite. Sim. Você falou que 8 mil pessoas assistem o programa e é significativo, plenamente significativo, porque são 8 mil pessoas que assistem e se instruem com qualidade, e essas certamente espalharão a natureza do que aprenderam, que é a qualidade que não se perderá jamais, uma vez compreendida. Haja o tempo que houver, a semente do bem está espalhada. Muito bem. Bacana, né? O pessoal, os internautas podem ser 8 mil, mas são 8 mil absolutamente de pessoas muito especiais. Obviamente, eu sou muito feliz de estar tendo um programa tão difundido, em que a gente fala a verdade, defende a verdade segundo nós pensamos, obviamente, né? A nossa ótica, e ficamos contentes que outras pessoas pensam como a gente. Estão saindo dessa robotização, né? Desse piloto automático que o Dr. Maurílio se refere. São 14 horas e 32 minutos. Eu quero lembrar que o programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área preventiva a partir da tecnologia de biorressonância, que hoje é amplamente, viu, conselhos? Essa tecnologia é amplamente utilizada na Europa e no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da saúde método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Existem conselhos que não sei para que servem ou com quais objetivos, porque a gente às vezes vê algumas medidas, algumas portarias, algumas leis e decretos, e a gente tem que parar como cidadão e olhar e falar: a quem serve esse tipo de coisa? A quem serve? Então, a gente tem que ficar atento, tanto a população quanto nós, não médicos, temos que ficar atentos para que às vezes falam-se coisas, querem se regularizar coisas, mas a gente de fato não sabe. Como, assim, recentes pesquisas descendo o porrete na homeopatia. Quem que financiou essas pesquisas, com quais intuitos, desejando o quê? O título da pesquisa era Acupuntura e Homeopatia são placebos. Parece que a gente volta à idade da pedra de vez em quando aqui. Acho que nem na idade da pedra, porque lá os caras matavam os tigres e tal, mas acho que eles tinham mais ética, tinham mais respeito pelo jeito. 14h34, vamos colocar primeiro a imagem, ou o Marcelo ou o Iago, sobre os cursos da Quantum Bio para a agenda, por gentileza? Só para a gente anunciar. Vamos lá? Marcelo Melo, acho que ele... Isso, amanhã, dia 6, terça-feira, às 19h30, Seminário de Saúde e Prevenção, SSP, em Porto Alegre. Os contatos lá é os 51 3395 5608, 3395 5608, com a Norma Torresan. Informações também podem ser aqui pelo... Onde que está? Não consigo chegar. relacionamento@quantumbio.com.br. Informações pelo e-mail relacionamento@quantumbio.com.br. Tem mais um filme, mais um slide que vai ter uma promoção especial para quem assiste o programa Salutes para o primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica. Será um evento aqui em São Paulo, maravilhoso, em que eu absolutamente recomendo, né? E o pessoal, o público do Salutes vai ter um desconto especial. Espera um pouquinho só, a gente já vai anunciar. Enquanto isso, fazemos nosso intervalo às 14 horas e 35 minutos. Marcelo? Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet.
Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao meio-dia pela AltV, www.altv.com.br, a sua TV da internet, e na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo pela ótica de convidados sempre muito especiais que proporcionam a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. Antes, e assim, eu não sabia quase nada. Não sabia ler nem escrever. Se me perguntasse alguma coisa de matemática, eu ficava... Assim, eu me sentia muito atrasado. Entrei no Acelera, aprendi a ler, a escrever, um bocado de coisa. Eu sinto vontade de fazer muita coisa. Você fazer conta como sabia, você fazer tudo que eu nem sonhava de aprender. O Acelera Brasil me incentivou muito a estudar, sem querer ser alguém mesmo na vida. Ser famoso também. Agora eu tô estudando, tô feliz da vida. Pra ser alguém na vida, tem que estudar. Eu vi agora, AltV 13 anos. Eu estou aqui mais da metade da idade da AltV. Eu estou aqui 7 anos e meio. 7 anos em junho passado. Estou aqui praticamente ininterruptamente. Bacana, fazendo parte da história da AltV. E com um programa de qualidade, modéstia à parte. Mais pela qualidade dos entrevistados do que desse que vos fala, que é o apresentador. Dr. Renato Rício, colega, entrevistado, que logo deve voltar ao nosso programa também aqui. A Elza Santa Cruz Figueiredo, a Valquíria Lima, Daniele Garcia Castellano, a Vânia Almade, Romana Souza Franco, Valquíria Lima Porto e a Cládice Felizardo, além do Joel Alves e da Elza Santa Cruz. Estão aqui curtindo o nosso programa aqui no Facebook. O Igor Caselano novamente, sobre o filme O Beijo do Dragão, a 2 pontos atrás do pescoço, onde o ator Jet Li coloca uma agulha de acupuntura para estagnar o sangue todo na cabeça sem levar a pessoa à morte. Por acaso seria o ponto VG16, outros que podem fazer danos semelhantes? Olha, meu caro Igor Caselano, eu conheço esse filme, conheço essa cena e, sinceramente,
eu acho que tem um pouco de poesia demais nesse filme. Eu não sei qual que é a opinião do Dr. Maurílio, mas se você pegar uma agulha profunda e atingir a medula, obviamente que na região cervical é grave, né? Mas assim, de matar no segundo, eu acho que é meio romântico demais. Você não acha, não, doutor? Ou aquilo realmente existe? Me parece que, do ponto de vista fisiológico, para isso acontecer assim tão subitamente... É meio romântico, né? Filme. Então, nós nos... Realmente, nisso, né? Nós não combinamos, porque eu vi a sua mensagem somente aqui, agora no chat, viu, Igor? Realmente, eu acho um pouco romântico demais. É até bonitinho. Fala, tem um beijo lá do dragão e tal. Porque depende, né? Tem o dragão do céu e o dragão da terra. Se for o dragão do céu, é um beijo mais yang, né? É um beijo mais romântico, mais calorento, ao invés de ser do dragão da terra, né? Mas enfim, Igor, eu realmente, na minha modesta opinião, sem dúvida nenhuma, eu acho um pouco romântico demais. Pois bem, no início de novembro haverá o primeiro congresso internacional das fronteiras da saúde quântica. Eu estarei, obviamente, lá. Eu preciso acertar com o Rubens Almeida, se ele vai conseguir um caminhão de dinheiro que eu pedi para ele, para eu poder fazer a cobertura do congresso. Mas se ele não me pagar, eu vou de qualquer jeito. E eu também não vou pagar a entrada, obviamente. Estarei lá trabalhando. E aí eu lembro de uma frase de Einstein que diz o seguinte: uma cabeça que se abre para uma nova ideia jamais volta a ser do mesmo tamanho. Então é muito isso. Esse congresso internacional irá trazer profissionais do mundo inteiro. Os professores que estarão lá são muito capacitados. A grande maioria dos professores são nossos entrevistados aqui, são amigos pessoais. Eu posso garantir que realmente será um grande evento e eu o convido ao teleinternauta, ao público de Salutes, que o diretor de marketing da Quantum Bio preparou uma oferta especial para nós. Antes de saber da oferta, eu vou pedir para o Iago Matsumoto colocar um filmete que temos aí de 4 minutos sobre esse congresso. Está disponível. A nova Fronteira da Saúde será apresentada de 5 a 8 de novembro. Você está preparado? Primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica. Nos dias 5 e 6 de novembro, acontece o segundo Encontro Nacional Quantum Bio. E nos dias 7 e 8, o primeiro Simpósio Internacional de Saúde Quântica. Saiba agora quem espera por você nos workshops internacionais. Alexander Popp segue com maestria a trajetória de seu pai, Fritz Albert Popp. Este PhD físico e teórico alemão, com formação nas universidades de Warburg, Mainz e Marburg, conduziu uma pesquisa inédita onde confirmou a existência de biofótons, tornando-se o criador então da teoria biofotônica, o ramo da biologia quântica que compreende o funcionamento interno de células e tecidos em organismos vivos. Imagine que cerca de 100 mil reações químicas ocorrem em cada célula por segundo. Isso em um sistema que é constituído por 100 bilhões de células. Para desencadear tais reações neste tempo e velocidade, somente seria possível se fossem controladas por fótons, ou seja, todos os organismos vivos, incluindo as células, se comunicam através de campos eletromagnéticos emitindo fótons de luz. Todos os sistemas vivos são seres de luz. Baseado nisso, o Dr. Popp fundou o Instituto Internacional de Biofísica, uma rede mundial de biólogos, químicos, pesquisadores, médicos, físicos e cientistas, onde seu filho, nosso palestrante Alexander Popp, passou 6 anos trabalhando e foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Regulations Diagnose, um equipamento que permite visualizar o mecanismo de regulação de um sistema orgânico em apenas 5 minutos, que já foi homenageado como uma das mais importantes descobertas para uso médico. Em nosso workshop exclusivo de 3 horas, ele contará a história da teoria biofotônica e mostrará a correlação com este dispositivo.
O primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica também apresentará Dr. Konstantin Korotkov. É pesquisador, professor de Física, de Tecnologia da Informação, Mecânica e Ótica na Universidade Estadual de São Petersburgo, na Rússia, com atuação há mais de 40 anos, palestras e treinamentos em 56 países, publicação de artigos e oficinas em mais de 100 conferências nacionais e internacionais, mais de 200 artigos publicados nos principais periódicos sobre física e biologia, reconhecido internacionalmente por sua pesquisa na área bioenergética humana. Dentre suas 15 patentes de invenções biofísicas estão instrumentos de imagem eletrofotônica EPI-GDV, que são aceitos pelo Ministério da Saúde da Rússia como uma tecnologia médica e pelo Ministério do Esporte como uma das tecnologias-chave para o esporte. São mais de 1.000 profissionais que se beneficiam do uso dessa tecnologia no mundo. Sua técnica, a imagem eletrofotônica, permite em tempo real que pesquisador e cliente vejam desequilíbrios que influenciam o bem-estar de um indivíduo. Ou seja, ela facilita o diagnóstico da causa, mostrando a área do corpo e os sistemas de órgãos envolvidos, quantificando, analisando e fornecendo dados para tratamentos, inclusive da medicina tradicional e complementar. Em seu workshop de 3 horas no primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica, apresentará os princípios da EPI, seu uso como medicina complementar, resultados de pesquisas, novos experimentos e efeitos da meditação, concentração e acupuntura no campo de energia humano. Além do registro dinâmico em tempo real da influência de emoções humanas e consciência na água e em sensores. Faça você também parte dessa revolução. Inscreva-se! (14h48), aí então está o filme desse grande evento que vai ocorrer aqui em São Paulo. E eu peço para o Iago, viu, Iago, não durma não, hein? Entre um slide e outro, tem mais uma imagem que tem uma proposta do Rubens Santana, que é exatamente isso aí. Olha só, 10% de desconto para quem enviar um e-mail para relacionamento@quantumbio.com.br. E-mail para relacionamento@quantumbio.com.br com o código SALUTES. Então terá 10% de prescrição. É para todas as pessoas da área da saúde ou não. Está lá, evento aberto a profissionais da saúde e público em geral. Desses dias, de 5 a 8, terão algumas atividades exclusivas e fechadas para médicos e terapeutas que inclusive já trabalham com o método da Quantum Bio. Então tá lá o professor Cunha Inamoto, etc. Tem várias pessoas aí de grande magnitude aí que nós vamos realmente aprender, inclusive o Korotokov, o Boris Petrovic, que já esteve aqui. O Korotokov, acho que eu não vou trazer ele, porque meu russo está meio enferrujado, sabe? Então eu prefiro, né, não praticar meio, né, porque está meio enferrujado e tal. Mas o Korotokov vai estar aqui, que está trabalhando com a história da biofotônica, que é uma coisa maravilhosa, que demonstra que nós somos luz, né, Dr. Maurício? Sim. Se cada célula se comunica por intermédio de fótons, que são emissão de pequenas partículas de fóton, né, de energia luminosa de muito baixa frequência, e cada célula assim conversa por intermédio desses fótons, obviamente que para se comunicar por intermédio de luz, então somos luz, né? Somos seres de luz. Somos seres de luz. Isso obviamente vai no Congresso também, né? Como eu digo num ponto do Potente, que é a minha opinião, que nós somos seres espirituais com algumas experiências humanas. Isso, né? Exatamente. E não tanto seres humanos com algumas experiências espirituais. Exatamente, eu concordo. Claro, também, como você disse, espirituais dentro de um conceito que é desse de uma energia mais fina, sutil, que chega a esse ponto dos fótons como emissões de energia de luz e não tanto no aspecto mais religioso, enfim. Né? Mas essa condição da espiritualidade, nesse sentido, eu vejo ser muito importante porque é a base que hoje, cientificamente, nós temos que a física quântica traz
como algo plenamente explicável. Portanto, nós felizmente deixamos o campo do misticismo, do que não se comprova ou do que se imagina ser apenas, e sim com um embasamento muito bem claro. E eu procuro fazer essa ponte justamente no Potência, para que as pessoas percebam que quando nós citamos temas como questões da atração, nós nada mais estamos fazendo do que utilizando-nos de fenômenos físicos que são inerentes à nossa existência e que hoje, felizmente, são comprovados pela ciência. E essa história da comprovação, doutor Maurílio, nós fizemos o curso, quer dizer, eu fiz o acompanhando, sobretudo com a terapia do professor do Kunio Inamoto, que desenvolveu toda essa questão das vibrações, né, tanto das patologias quanto dos metais pesados, da questão magnética dentro do nosso corpo, etc. Como é que o senhor aplica isso no seu consultório, no seu dia a dia, no seu trabalho clínico? Hoje o senhor trabalha com os produtos quânticos, com os frequenciais, como é que é isso no seu cotidiano clínico? O uso de frequências pode se dar, como você sabe, Baldan, de diferentes maneiras. Nós, quando usamos uma agulha, estamos naturalmente interferindo com a frequência naquele meridiano e, portanto, usando de mecanismos de ressonância. Senão, eu costumo dizer, a homeopatia, por definição, hoje é fácil, ela se caracteriza como uma forma de medicina quântica, não tem dúvida. A única maneira que cientificamente é aquela pela qual possa explicar o mecanismo de ação do medicamento homeopático é pelo conhecimento da física quântica. Senão, é também hoje viável, felizmente, o uso de frequências que podem ser estabilizadas em determinados veículos, como em prata coloidal ou outros, que mantêm essa mesma perspectiva para que, numa forma de uso oral, as pessoas possam se beneficiar de frequências específicas que entram em ressonância, tanto do ponto de vista de fortalecimento do corpo, assim como de desintoxicação. Portanto, esses recursos que vêm se somando à disponibilidade do que possa ser usado são muito interessantes porque permitem um conjunto de medidas que são plenamente cabíveis, possíveis de serem assimiladas facilmente pelo corpo e com uma efetividade muito clara, tanto do ponto de vista clínico, pela evolução das pessoas, assim como também por meios que hoje também existem de serem mensuráveis estas mudanças, tanto do ponto de vista da edificação inicial, assim como também da evolução. Então, esses recursos, eu vejo, são excelentes e trazem para a nossa prática do dia a dia uma capacidade de resolutividade muito maior e que, claro, as pessoas podem também se beneficiar em muito melhor grau. São 14 horas e 54 minutos. Então eu alerto, né, a todas as pessoas, porque hoje sempre se faz a contrapropaganda, né? O Dr. Maurílio falou das forças de atração, mas magneticamente também tem as forças de repulsão. E a gente sabe, né, que quando você dá poder ao cidadão, sempre as pessoas que pedem poder por causa desse poder que foi instituído, sabe-se lá como, acaba tendo essa força de repulsão em relação a esse movimento. Nós estamos sempre estudando novos recursos, estamos trabalhando para a preservação da saúde. Eu defendo sempre e incondicionalmente que a acupuntura seja utilizada como um método mais preventivo do que curativo, porque ela é excelente, hein? Do ponto de vista curativo, para tirar dor, eu costumo brincar, doutor Mônica, para tirar dor a gente faz acupuntura de costas sem olhar, né? De olho fechado, né? Não precisa olhar. Onde está a dor? É aqui, né? Você vê o meridiano que está lá. Aliás, como diagnóstico é excelente, né? As pessoas às vezes falam, estou com uma dor aqui. Você fala, bom, que meridiano? É o triplo reaquecedor, pode ser intestino delgado. E você fala, bom, como é que está o intestino delgado? Aí a pessoa olha para você, né? Como se você tivesse uma bola de cristal, né? É uma mágica, um turbante que eu tenho aqui, então eu consigo identificar e adivinhar. Não, tem um tarô aqui embaixo, eu resumo o que é. Não, é a linha do meridiano que acomete aquela região do corpo. Então nos facilita muito o diagnóstico.
Então, não só a acupuntura, como os frequenciais, como os quânticos, né? Os florais alquímicos, né? Já trouxemos pessoas aqui importantes que trabalham com florais. Quer dizer, existem várias linhas que a saúde hoje está se apoiando. A saúde, eu não gosto da palavra alternativa, porque quem existe há 5.000 anos, a alternativa é tomar anti-inflamatório, né? Porque se a gente existe há 5.000 anos, né? Mas vamos também pegar ao pé da letra. Que seja a medicina complementar, né? Que é a acupuntura, a homeopatia, e agora os florais, né? Até a aromaterapia. Você pega um aroma, você pega um perfume, você muda o estado de consciência. Isso é óbvio. Então, ou os cientistas se abrem a isso e reconhecem que isso realmente, de fato, existe, ou também, se não abrir, não muda nada, porque isto vai continuar. O caminho andado até hoje vai continuar com reconhecimento científico ou não. Com reconhecimento científico ou não. Hoje as pessoas falam, a acupuntura hoje está cientificamente comprovada. Falam, só que cada paciente é um paciente. 2 pacientes com a mesma sintomatologia são tratados de maneira absolutamente diferente. Concorda, doutor Maurício? Sim, como eu comentava, a questão da individualização é o que fundamenta uma perspectiva que possa ser aquela melhor para cada pessoa. O que comprova que essa coisa do Arthurzinho, meu filho, que está se formando na Paulista e vai para a ortopedia, a gente tem o sacrossanto compromisso de todo domingo almoçar, tomar um café de 4, 5 horas, né, aquela coisa. E a discussão era ela, falou, olha, tivemos um colega que sofreu uma cirurgia num grande hospital, não deu muito certo, teve que voltar, eram os melhores médicos. Eu falei, olha, e aí? Do ponto de vista prático, não deu certo. Ah, não, acontece. Eu falei, acontece, tudo bem, mas 9 fora, não deu certo. Foi uma coisa que falhou. Ah, falhou. Então não é uma ciência. Ah, não é exato, mas é uma ciência. Se fosse tão científico assim, não teria tantas falhas. Concorda, doutor? Se você olhar do ponto de vista, você está no melhor hospital, está com o melhor médico, sabe todos os procedimentos. Então não é ciência. Se você colocar todos os aspectos para que aquele fenômeno ocorra, a ciência não falha, ou senão não é ciência. Eu não entendo isso. Minha cabeça é um pouco pequena para entender isso. Se eu tenho todas as variantes e aí tem que se fazer um processo e ele não dá certo, então ele não é um processo científico. Do ponto de vista empírico, ou mesmo por outras formas de estudo, a reprodutibilidade de um procedimento é o que pode se caracterizar como um dos critérios de chamar-se científico. Contudo, nem sempre se leva em conta determinados critérios que podem sim tornar científico e explicável a cada caso daquelas variações existentes. Então, algo que se comprova do ponto de vista empírico pode adquirir o caráter de científico, pois revisa a cada uma das situações ocorrentes, digamos por tentativa e erro, explicações que podem então encontrando cada vez mais abrangência e aprofundamento nos critérios, né, para ser chamado científico. Né? Isso. E nisso, né, pensando sobre isso, também os quânticos, os florais e os homeopáticos se comprovam, né? Obviamente, porque você tem hoje massa crítica de aplicação e cada vez mais ampliando, né? Só para ter uma ideia, eu comecei a trabalhar estou atendendo uma pessoa com depressão, com várias coisas e tal, e eu fiquei ajustando algumas medicações quânticas. Aí eu dei um GHQ que tem uma frequência de lítio muito baixa, mas tem. Nossa, mulher, só faltou, agora você acertou, quer dizer, mas precisou descontaminar, precisou ter um processo, tem a hora certa, tem o time, e isso não é científico. Isso é experiência clínica, é intuição, é estar presente na hora, atender e acertar o ponto exato. Talvez entrasse com a medicação 3 semanas atrás, provavelmente não daria o mesmo resultado, porque ela estava contaminada com metais e etc. Né? Ou se passou um pouco tempo, enfim. Doutor, eu agradeço muito a sua... Tem uma pergunta aqui que eu não sei responder. Isso aqui eu não sei quem perguntou. Há um órgão que poderia funcionar como centro de energia que gera ou mantém os fótons celulares?
Eu não acredito nisso. Acho que cada célula é como uma unidade de energia, né, doutor? Eu não sei. Isso realmente eu não sei. E convido você que perguntou, que eu não sei seu nome, por favor, escreva antes que eu termine o programa para te citar aqui. Convido-o para participar do Congresso Internacional Fronteiras de Saúde Quântica. Se você quiser falar comigo, eu peço para colocar aqui meu GC, por favor, Iago ou Marcelo, meu e-mail jcbaldan@gmail.com. Eu atendo aqui na Quantum Bio aqui em São Paulo, meu telefone é 5594-7736, 5594-7736. Esse é meu site, jcbaldan.com.br, que vai para o meu blog, na verdade, e o e-mail jcbaldan@gmail.com. Eu agradeço quem perguntou, não se identificou aqui, fica para a próxima, você pode identificar aqui, no próximo programa a gente o identifica. Por hora, eu agradeço muito sua presença, doutor Maurílio, foi um prazer recebê-lo aqui. As portas do Salutes estarão sempre abertas para a gente ir conversando sobre experiência clínica, etc. Sobre até o potente, e a gente vai conversar mais vezes em outras oportunidades. Muito obrigado. Eu também agradeço essa oportunidade, Baldan, e em outros momentos nós teremos então outras chances de poder aprofundar em determinadas questões que tanto passam pelo potente ou mesmo por outros temas. Em relação ao potente, eu fico muito contente de poder ter exposto aqui algumas das suas ideias básicas. Claro. Não todas, obviamente. Pessoas, né? Sim, e aquelas pessoas que quiserem algum aprofundamento, podem, tanto através de você próprio ou mesmo pela referência que demos aqui do site, www.potentia.com.br. Ok, eu agradeço muito. Obrigado. Meus caros teleinternautas, agradeço pela participação, pela audiência, pelas perguntas. Tem gente aqui escrevendo até agora, mas infelizmente o nosso programa terminou. De qualquer maneira, eu agradeço pela audiência, desejo uma excelente semana e provavelmente na segunda-feira não teremos programa. Não é isso, Iago? Tem? Não teremos programa. Feriado, segunda-feira que vem. Dia da Criança e Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa padroeira do Brasil. Deve estar brava a Nossa Senhora Aparecida, né? Com as coisas que estamos fazendo com ele. Nós não, né? Algumas pessoas estão fazendo com esse bendito e maravilhoso país. Mas como a lei é sempre justa e há sempre os modos de ajustes, veremos o que podemos fazer. Boa semana a todos e até a outra segunda.